Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos à nossa leitura bíblica de hoje, Marcos, capítulo de número 11 e 12. Marcos 11 inicia aqui com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, Jesus então chama 2 discípulos e envia eles até aquela aldeia próxima ali para buscar um jumentinho. Jesus dá as instruções de como seria isso, eles vão e encontram do jeito que Jesus havia falado. Jesus monta nesse jumentinho e assim dá a entrada naquela cidade, conforme a profecia. E diz que as pessoas estendiam suas vestes pelo caminho por onde Jesus ia passando. Também ramos, de árvores que eram cortadas e colocadas ali, fazendo um tapete, para Jesus fazer essa entrada triunfal ali na cidade de Jerusalém. E o povo clamava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. É uma expressão de louvor, de adoração. Estavam reverenciando Jesus por isso. E por isso mesmo os líderes políticos, militares daquela época e também os líderes religiosos do povo de Israel queriam matar Jesus, porque ele estava se tornando célebre, famoso. Muito bem, verso 12 diz que no dia seguinte eles saem dali, Jesus tem fome, observam uma figueira, vai até lá para ver se achava algum fruto para comer, não acha, e então ele amaldiçoa aquela figueira, verso 14, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Os discípulos ouviram aquilo, não aconteceu nada na hora, foram embora, E posteriormente nós vamos observar o que aconteceu, mas por hora, veja aqui, continuando aqui, verso 15, foram para Jerusalém, entrando Jesus lá no templo, ele vê o comércio que estavam fazendo dentro do templo. Ele diz o texto que ele passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e citou o texto que diz: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, e vocês têm feito dela um covil de salteadores. Então Jesus condena o comércio na casa de Deus. Aí sim, olha só, o verso 20 diz que quando eles estão passando ali, no outro dia, onde estava aquela figueira, eles observaram a figueira, ficaram admirados porque viram que ela secou totalmente. Diz aqui que secou até a raiz. E aí falaram para Jesus, olha, mestre, a figueira, como que ela ficou, que o Senhor amaldiçoou, olha como que ela está. E aí Jesus fala: vocês estão admirados porque, quem tiver fé, se alguém que tiver fé disser para esse monte: se arranca daqui e joga no mar, assim vai acontecer. E Jesus, falando sobre isso, na questão da fé, ele fala um versículo importante, que é o verso 25 aqui do capítulo 11. Ele diz o seguinte: quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Gente, isso é muito sério.
muito sério, né? Se você for orar a Deus, mas você tiver com mágoa, com raiva de alguém, cortou relacionamento com alguém, tá brigado com alguém, a sua oração não será aceita. Porque ele coloca esse princípio, tá? Que nós precisamos nos corrigir, nos consertar para podermos orar. Tá? Então, muito cuidado com isso. Fala no capítulo 12 agora, né? Jesus conta uma parábola. A parábola dos lavradores maus. Diz que um homem plantou uma vinha, depois ele arrendou ela para alguns lavradores e se ausentou do país. Quando chegou a época da colheita, ele voltou para fazer o acerto, né? Olha, ele plantou e aí arrendou para alguém tomar conta, né? Então é aquela questão do arrendamento, né? Você tem parte do lucro. O lucro vai ser dividido no final. Ele plantou e o outro vai cuidar e depois eles têm um acerto ali. Chegou a época do acerto, ele mandou alguém para fazer o acerto. Aqueles lavradores maus pegaram e mataram, mandou um segundo também, o terceiro também. E por fim, aquele dono da vinha mandou o seu próprio filho, pensando que os lavradores iriam ouvir o filho, né? E aí é que eles mataram também. Falaram, é o filho dele, né? Vamos matar e ficar com a herança. E aí ele diz, verso 9, o que fará então o dono da vinha? Ele virá e exterminará aqueles lavradores. Tá? E aí ele fala, né, citando o Antigo Testamento, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra angular. Com essa parábola, Jesus está ilustrando a questão dele como sendo Cristo. Deus aqui na parábola é a figura do dono da vinha. Os lavradores maus são aqueles que rejeitam a Deus. Os enviados aqui são os profetas do Antigo Testamento. Deus enviou, o povo não ouviu, enviou Isaías, Jeremias, Elias e tantos outros profetas, e o povo não ouvia. Por fim, Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E o que fizeram com Jesus? Mataram também. E então, essa pedra angular é Jesus. Diz o texto que ela foi rejeitada pelos construtores, rejeitada pelo povo da Bíblia, né, o povo de Israel. Então, Jesus é a pedra angular. A salvação é somente através de Jesus. Então, essa parábola aponta para a história bíblica, né? Daqueles que rejeitaram a Cristo, e Ele é a pedra, Ele é a salvação. Muito bem. Agora eles começam a testar Jesus. Veja, primeiro os fariseus, depois os saduceus, depois os escribas, né? Verso 13 diz que os fariseus foram lá testar Jesus. Mestre, é lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar o tributo? Jesus fala, olha, me mostra aí. Eles pegam um denário, mostra, ele pergunta, de quem é esse desenho aqui? Essa foto, essa imagem aqui, essa efígie? Eles falam assim, é de César. Jesus, então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Com isso ele calou a boca dos fariseus. Aí no verso 18, os saduceus. Os saduceus, eles
eles não acreditavam na ressurreição, e aí eles vão lá fazer um pega, né, um sofisma com Jesus. Olha, mestre, tinha um cara, ele casou com a mulher, e aí ele morreu, aí aquela mulher ficou viúva, aí o irmão dele casou com ela, morreu também, o outro casou, morreu também, e assim os 7 irmãos casaram com essa mulher e todos eles morreram. E aí, se existe ressurreição mesmo, como é que vai ser? Quando eles ressuscitar, ela vai ser mulher de qual deles? Pois os 7 casaram com ela. Como é que vai ser isso? Né? E aí Jesus pega e responde assim, olha, vocês estão errados, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí ele fala, olha, quando houver a ressurreição, não vai haver casamento, lá todos vão ser como anjos. Com isso quer dizer que lá no céu, queridos, não vai ter essas relações igual nós temos aqui, de casar, de ter filho, de procriar. Todos nós vamos nos conhecer e viver como anjos, como irmãos, sabe? E aí ele pega e fala de outro erro, né? Quanto à ressurreição. Ele fala assim, olha, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. E aí chega a vez dos escribas testar Jesus, verso 28. Os escribas chegam para ele e falam, mestre, qual é o grande mandamento? E Jesus cita o Shema Israel, né, que era o grande mandamento do amor, que era recitado pelos judeus e até hoje recitado pelos judeus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o chamar Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O judeu cita isso desde aquela época do Antigo Testamento. E aí Jesus pega e acrescenta o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E com essa resposta, Jesus cala a boca dos escribas. E o capítulo 12 vai encerrar com o texto da oferta da viúva pobre, né? É interessante esse texto. Assentado Jesus diante do gasofilácio, para aqueles que não sabem, gasofilácio é aquele móvelzinho onde são lançados os dízimos, né? As igrejas evangélicas, a maioria tem os gasofilácios, né? Que é o lugar de colocar os dízimos e ofertas. Então diz aqui que Jesus estava sentado diante do gasofilácio lá no templo. Observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas. Jesus chama os discípulos e fala, olha, na verdade, essa mulher aqui deu mais que todo mundo, porque todo mundo aqui estava dando do que sobrava, e ela não. Ela deu todo o sustento dela. Então, sabe, queridos, dízimos e ofertas é algo bíblico. Está no Novo Testamento. Jesus está ali naquele templo, observando aquelas coisas, e Jesus não condena. Vocês não precisam fazer isso. Jesus não condena. E Jesus apenas vai corrigindo as coisas. Esse texto aqui, o que destaca é o fato de que não se deve dar sobras para Deus, igual ele falou, vocês aí estão dando do que está sobrando, certo? Jesus, então, mostra com isso, com sua atitude, que ele não condena a prática de dízimos e ofertas, tá bom?
Ok, vamos parar por aqui, depois a gente continua. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o Senhor, obrigado por tua palavra, te louvamos, te agradecemos, ó Deus. Dai-nos entendimento, sabedoria, conhecimento bíblico. Que o teu povo seja conhecido como sábios à luz da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, até mais, que Deus te abençoe.